Boa tarde. Continuando nossa exposição nesse domingo, sexto domingo do tempo comum, dia 12 de fevereiro. Na sessão passada de abertura, não esquecemos de falar. E nós, vendo o problema dos terremotos, nos veio essa exposição antiga. Inclusive, nós publicamos, era muito antiga e a qualidade do som é bem precária. Então nós vamos rever agora, que é pertinente quando se analisa esse problema. Ele nos veio na época lendo o livro de Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano, no apêndice ao final, ele fala que ele falou pouco do mal, né? E nós vimos que o problema do mal remete para um problema metafísico. Lá nós explicamos, principalmente quando se questiona o porquê do mal e a questão de Deus. Por que Deus, entre aspas, permite o mal, né? Deus não permite o mal. Mas aí nós fomos destrinchar o que é isso, metafísica, né? E nós vimos primeiro que metafísica é um livro de Aristóteles que veio depois da física. Ele tem um livro chamado Física e depois vem esse livro que não tinha nome. Então, meta significa além. Além. Meta também é objetivo, que tem alguma coisa a ver, mas além. E justamente nesse livro ele fala de raciocínios puros, né? Nós dividimos, não é uma divisão oficial da academia, né? Nós dividimos a metafísica em 3 partes. Primeiro, a metafísica é um livro que trata dos primeiros princípios e dos fins últimos do mundo, da humanidade, do todo, né? Do cosmos. E nós dividimos a metafísica em gnesiologia, que é estudo do conhecimento, como que um homem conhece, a lógica, que é o raciocínio, em busca do raciocínio verdadeiro, né? A lógica é o estudo do raciocínio em busca do raciocínio verdadeiro. Busca do raciocínio verdadeiro. E uma ontologia. Aqui nós esquecemos de colocar mas isso aqui é uma outra parte, é uma ontologia. A ontologia, ela é muito ligada à lógica, que ela procura com o ser verdadeiro, né, de todas as coisas, o ser de base de todas as coisas. Então, tem uma ligação com a lógica, mas a lógica é mais relativa ao raciocínio. Nós vimos que o estudo do conhecimento, a busca do conhecimento nasce do espanto e da admiração e da rememoração. O homem ele tem capacidade de rememorar um fato passado e buscar aprimorar. Os animais que são mais parecidos com o homem, o vegetal, os outros, eles cumprem um ciclo fixo na natureza, né? Os animais são os que mais têm alguma liberdade, mas em vez da inteligência, do raciocínio, eles agem pelo puro instinto. Então, o homem é que busca o conhecimento. E, igual Teilhard de Chardin fala, o único é o ser que sabe e sabe que sabe.
A lógica tem duas lógicas que nós analisamos, que é a lógica tradicional de Aristóteles, aquela da premissa maior, a premissa menor e o silogismo. Aqui tem um exemplo, é a premissa maior. O ser humano é todo animal que raciocina, premissa maior. Pedro é humano, a premissa menor. E o silogismo, Pedro é ser humano. Pedro é um animal, desculpe. O ser humano é todo animal que raciocina. Voltando. Premissa maior. Premissa maior. Pedro é um animal que raciocina. Premissa menor. Pedro é ser humano. É o silogismo. Silogismo. Aí, no caso, nós estávamos discutindo à época a questão do preconceito. E nós vimos, o raciocínio determina a humanidade. O homem, humanidade, esse termo dade, cristandade, orfandade, são termos conhecidos na metafísica como universais. No português, né? No português, esse sufixo dade geralmente significa são os universais. Então vamos ao seja, então é a premissa maior. O raciocínio determina a humanidade. O homem, a mulher, os homossexuais, transexuais, etc. Negro, branco, negro, amarelo. Esquecemos aqui também. Na época nós estávamos falando do preconceito mais de gênero, mas tem também racial. Branco, negro, amarelo, vermelho, todos pertencem à humanidade, porque todos raciocinam. Tem o silogismo da dialética de Hegel, que ele parte do contrário. Aqui vamos dizer que parte de um método dedutivo, que é do geral para o particular. Método dedutivo geral para o
particular. E o de Hegel é um método indutivo. Do particular para o geral. Hegel fala universais, silogismo progressivo, todos os animais, o homem, a humanidade. Então, nós fizemos o silogismo na época. Todos os animais é um singular, mas esse singular contém universais. Mas Hegel classifica que o singular é universal, aqui a diferença de Hegel, o singular, ele é universal. Singular, a dialética, ele joga com a contradição, é universal. Mas carente de conceito. É interessante. Isso para Hegel. O singular é universal. Aí vem o particular e universal com conceito. Universal do silogismo em Hegel. Universal do silogismo em Hegel é com conceito. Universal com conceito, com características, tudo. Esse é de Hegel. Aí nós temos o exemplo de todos os animais. De todos os animais, existe um homem que raciocina. Existe um que raciocina, que é o homem. Todos os animais que raciocinam, que têm a racionalidade, formam a humanidade. Ou raciocínio ou tem a capacidade de raciocínio. Nós vamos ver a questão dos acidentes, que tem uns que não têm um raciocínio perfeito ou por acidente ou por um acidente mesmo. É a questão do acessório e do particular. Os exemplos do silogismo de Hegel. O bem é a qualidade de todas as coisas apetecíveis. Coisas apetecíveis boas são as que causam saúde e felicidade geral ao mesmo tempo, independente do prazer imediato. Dá um prazer geral e mais duradouro. Coisas apetecíveis que causam saúde e felicidade geral, independente do prazer imediato, definem a bondade. Se busca um prazer, uma felicidade, mas uma felicidade universal. Aqui nós vamos ver a questão do principal, acessórios e acidentes. Tem pessoas, homens que não raciocinam, ou têm um raciocínio deficiente. Eles têm algum problema mental, problemas mentais. Um acidente. Agora, um acessório
Nós demos exemplo no caso de racismo. Racismo não é acidente. A pobreza é um acidente. O negro, as cores, negro, amarelo, caso dos asiáticos, né? Vermelhos, que é os indígenas americanos, isso é um acessório, realça a pessoa, mas não a desqualifica como ser humano. O que qualifica é a capacidade de raciocínio. A pobreza e todas as suas consequências é um acidente. Não é algo inerente, por exemplo. A maioria dos negros no Brasil são pobres. Isso não quer dizer que o negro tem como característica principal ser pobre. Isso não é característica dele. É porque as condições de vida, um acidente de percurso, a colonização, o preconceito, o fez ele ficar pobre. Do mesmo jeito, a cultura física, conhecimento específico de áreas do saber, depende de educação. Uma pessoa que não foi possibilitada uma educação, ele é pobre de cultura. Agora, existe muitas vezes que a índole já é um principal. Aí tem a questão ética, nós vamos ver isso depois, ética. Tem a má índole. Má índole. Mas mesmo essa má índole pode ser tanto um principal como um acidente. Má índole. Pode ser um principal, como pode ser um acidente. Tem de ver as condições, né? Tem de analisar o histórico. E isso está mais em Hegel. Hegel valoriza muito essa questão do processo e o processo histórico como justificador. O processo e o processo histórico como esse justificador. E agora, como nós vemos aqui, tem-se a ontologia. Ontologia, vamos colocar aqui o principal. Essa é a terceira parte da metafísica. Ontologia é o estudo do ser em geral e dos seres particulares e suas relações. Estudo do ser em geral e dos seres e suas relações. O ser em geral, ele tem características, sendo as principais são: é um ser que se pretende eterno, uno e perfeito. O ente são os seres particulares, são conhecidos na filosofia pelo termo ente. O homem, o animal, as plantas, etc. Homem, animal, vegetal, mineral, cósmico. São seres particulares.
A essência é o que caracteriza os seres, sendo a essência primordial é a eternidade. O bem e o mal, segundo a ontologia, é aquele que cumpre um silogismo que leva a um ser e que leva a uma busca de eternidade. É o bem. O mal é o que contraria esse, que, por exemplo, matar contraria o prolongamento da vida e a eternidade. Então, é um mal, e assim sucessivamente. Agora, igual fala, a eternidade é um fim. Durante o percurso, existem percalços advindos dos acidentes. O fim último. A essência primordial é a busca de eternidade. O fim último de todas as coisas. Metafísica. Os primeiros princípios, que é o ser, é Deus, e o fim último também é Deus. É o primeiro princípio, Deus. Primeiro princípio. Deus, fim último. Deus também. Teilhard ponto ômega. Bom, era isso, rapidamente, só para dar um esclarecimento do nosso canal. Apesar de ter demorado, mas é complexo mesmo a coisa. Boa tarde.